É bom estar aqui para celebrar ao Senhor, não é? Você está feliz de estar aqui nessa manhã? Amém, bom estarmos aqui, muitos irmãos sem as máscaras, muitos irmãos com as máscaras, observando que o que nós recebemos de orientação, se você não está vacinado, se você está com algum sintoma gripal, se você tem comorbidade, então continue usando a sua máscara. E você mesmo que não tem nada disso, quer continuar usando a máscara, continue usando a máscara, você é livre, então não tenha problema, não se sinta constrangido em usar a máscara, mas é bom poder respirar direto sem a máscara também, né, irmãos? Então vamos assim, avançando, vivendo aqui na dependência do Senhor em todo o tempo. Vamos orar pela pastora Zélia, ela não está aqui de manhã, ela sentiu um pouco de dores no corpo, está com ali a temperatura de 37,2, então orar por isso que ela não está conosco nessa manhã, mas orando por ela em todo o tempo. Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Esse texto escrito por Lucas, um indivíduo que era detalhista, e ele começa então a relatar tudo que a igreja primitiva, nossos irmãos, viveram pelo poder do Espírito Santo, as vitórias que eles experimentaram, as lutas que eles enfrentaram, a ousadia com a qual viveram o Evangelho, num tempo de novidade, num tempo em que não se entendia o que era essa teoricamente nova seita chamada cristianismo, seguidores de um judeu chamado Jesus Cristo. Alguns olhavam para os nossos irmãos e não entendiam quem eles eram judeus, eram o quê? Era uma heresia judaica, o que eles faziam, e então com ousadia esses irmãos ali pregaram o Evangelho nessa manhã, baseado em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, nós vamos pensar um pouco sobre marcas de uma igreja que dá frutos. Atos 2, de 42, diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui nesta manhã, por participarmos pela internet juntos. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e sejamos servos que frutificam para a glória do Teu nome, Pai. Fala conosco, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. O autor desse livro de Atos é o Lucas. O livro de Atos é o segundo volume da obra de Lucas. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e ele escreveu Atos, né? No Evangelho, Lucas ele relata o que Jesus fez e ensinou. Todo o ministério do Senhor Jesus ali. Em Atos, Lucas relata o que a igreja fez e ensinou pelo poder do Espírito Santo, não por ela própria. Não aos apóstolos por sua própria sabedoria ou conhecimento. Tanto é que quando Lucas começa, então, o livro de Atos, ele relata a orientação do Senhor Jesus para a igreja, para os seus discípulos ali, e aqueles outros 120 que começavam ali. Olha, não saiam de Jerusalém ainda, fiquem aqui, até eu mandar, porque vocês vão receber poder, quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês,
E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando então os apóstolos decidem obedecer, e o texto vai dizer que eles permaneceram ali orando, permaneceram ali buscando, eles então receberam o Espírito Santo e aí saíram com ousadia. Porque Deus, ele não nos dá um espírito de covardia, ele nos dá um espírito de ousadia. E aí então a igreja, o povo de Deus, começa a agir e a ensinar, inspirado e impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita no coração daquele que se entregou para Jesus. Você crê nisso? Então o Espírito Santo de Deus habita em você? Amém. Por isso eu e você temos poder para anunciar. Eu e você temos experiência para compartilhar. Eu e você não vivemos da teoria de uma esperança. Nós vivemos a prática da esperança em Cristo Jesus. Esse é o povo de Deus. Lucas, ele escreveu esse livro aí num período entre 62 e 64. Por que a gente sabe disso? Porque Lucas, ele não relata alguns acontecimentos, alguns fatos da igreja de Deus ali, não é? Ele relata a primeira prisão de Paulo, mas não relata a segunda. A primeira prisão de Paulo foi em 62. E a segunda prisão de Paulo aconteceu logo no finalzinho de 64, início de 65. Ele não fala em Atos. Então foi nesse período aí. Em 70, Jerusalém é destruída pelos romanos. Ele também não relata. Então ele está aí nesse período, esse tempo aí de pouco mais de 20 anos depois que Jesus ascendeu, depois que Jesus se entregou na cruz, morreu, ressuscitou, ministrou o coração deles e depois sobe para assumir o seu lugar no trono eterno. E então Lucas nesse tempo aí. Mas o livro de Atos, ele não é apenas uma história, ele relata fatos reais. O livro de Atos, ele não fala de uma história de um povo que viveu há 2000 anos atrás. O livro de Atos fala da minha história e da sua história, como povo de Deus, como filhos amados do Senhor. Porque o que os nossos irmãos viveram naquele tempo, nós podemos viver hoje. Porque o nosso Deus não mudou. O Espírito Santo continua sendo o mesmo, apesar de séculos e séculos terem passado. Os homens, ao longo da história, tentaram mudar Deus, tentaram mudar o que Deus deixou, tentaram adaptar os ensinamentos da Bíblia aos seus interesses pessoais. Contudo, Deus, que não se deixa zombar, ele permanece o mesmo e ele traz à tona a verdade e a mentira. E ele usa o seu povo para fazer isso. Ele usa o seu povo, eu e você, no tempo de hoje. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Se ele voltar logo, nós vamos vê-lo ali rompendo as nuvens, não é? Em toda a glória, e ali nos chamando. Nós vamos ouvir uma trombeta, vamos ouvir o nosso nome, e vamos ouvir do Senhor dizendo: ô filho amado, entra no gozo eterno do meu Pai. Nós vamos ouvir isso em algum momento. Podemos estar aqui ou não. Se o Senhor Jesus não voltar logo, o que nós estivermos fazendo para o Senhor agora vai fazer parte do relato histórico, da linha do tempo, da timeline do povo de Deus. Então, eu e você podemos nos apropriar. É óbvio que a gente não quer se apropriar do que Estevão viveu, tomar pedradas porque pregou o Evangelho, ser perseguido, viver como os apóstolos viveram, apanhando, sendo ali martirizados. Essa parte ninguém quer. A parte do ver os milhares sendo acrescentados, geral, todos querem. Nós devemos então colocar diante do Senhor a nossa vida, buscando no Senhor direção, porque uma igreja, para frutificar, ela precisa estar conectada com Jesus. Eu e você, como indivíduos cristãos, pequenos cristos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, só vamos dar frutos se estivermos conectados a Ele. É por isso que o autor de Hebreus vira e diz assim: olha só, não deixem de congregar como igreja, como muitos estão fazendo. Não é a igreja não salva.
Mas a nossa comunhão é usada por Deus para nos fortalecer, para nos encorajar. Na comunhão nós apoiamos uns aos outros, nós cuidamos uns dos outros, nós caminhamos juntos como um exército unido. E tudo isso acontece pelo poder do Espírito Santo. Jesus, quando estava ministrando aos seus discípulos, ele disse: olha só, galera, presta bem atenção, vocês não são nada. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês só vão dar frutos se estiverem ligados à videira, se permanecerem em mim. Jesus lembra bem que eu e você, nós sozinhos, sem Deus, não podemos fazer nada. Jesus diz isso: sem mim, vocês não podem fazer nada. Nós vivemos um tempo em que algumas pessoas se acham. Elas acham que podem, elas acham que sabem, elas acham que têm a solução. Algumas até se apresentam como a solução. Mas não importa a dificuldade, a luta que nós enfrentamos, a única solução será encontrada em Cristo. É sempre Jesus. Ele é a resposta, Ele é a força, Ele é a direção, Ele é o consolo. Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele renova as nossas forças, as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Você crê nisso? É essa a convicção que eu e você devemos ter, ainda que enfrentemos lutas, porque vamos enfrentá-las. Nós teremos lutas todos os dias. Contudo, pela nossa fé em Cristo Jesus, nós vamos avançar. E avançar na dependência de Deus nos leva a dar frutos, nos leva a influenciar as pessoas ao nosso redor. A igreja primitiva, ela surge a partir da pregação do Cristo Jesus. Ele vem e diz: olha só, aquele ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida plena. A fé nessa vida plena em Cristo Jesus nos impulsiona à frente. Por que você acorda de manhã no domingo e vem para a igreja? Não é para encontrar amigos, porque aí você podia dormir no domingo até mais tarde e encontrar os amigos depois. Mas é para expressar adoração ao Deus da criação, que me criou e te criou, que nos salvou, que nos redimiu, que todas as manhãs estende a sua mão sobre a nossa vida, para alcançarmos outras pessoas também. Essa igreja que começa ali com os 12, ela se torna milhares pelo poder do Espírito Santo, ela se torna milhões ao longo da história, ela se torna bilhões ao longo da história. Por que cresceu? Quem fez a igreja crescer? Quem fez a igreja frutificar? Foram pastores? Não. Todos os pastores aqui presentes sabem disso. Não somos nós que fazemos frutificar, é o Senhor que faz. É o Senhor que dá o frutificar. Nós somos servos, somos dispenseiros, não é? E nós, como batistas, cremos no sacerdócio universal do crente. O que é isso? Cada crente, um pregador da palavra de Deus. Cada crente, um evangelista. Cada crente, um missionário. Admilson é um missionário no ônibus. Cada um de nós aqui. Missionário na escola, no tratamento da melhor idade ali com a educação física. Não importa onde nós estivermos, cada um de nós. Isso está na nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. O sacerdócio universal do crente. Você pode testemunhar para os seus parentes que vivem no seu lar, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, os seus colegas na escola, na faculdade. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, em todo o tempo. Então, Deus ele espera que eu e você frutifiquemos. Deus ele espera que eu e você sejamos ali úteis para a expansão do seu reino. À medida em que nós cantamos aqui, que o Senhor faz tudo novo na nossa vida, e essa novidade de vida nos faz amar de maneira diferente, agir de maneira diferente, responder de maneira diferente, reagir de maneira diferente, a nossa vida passa a influenciar outras vidas. A nossa vida passa a ser o que Jesus diz, sal e luz. E quando nós somos sal e luz, nós frutificamos. E só frutificamos porque não vivemos mais para nós mesmos. Não vivemos mais para atender aos nossos interesses, aos nossos desejos,
as nossas vontades, mas vivemos para Jesus. É o apóstolo Paulo que fala em Gálatas 2:20, assim: fui crucificado com Cristo, assim vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo no corpo, eu a vivo pela fé. Em quem? No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É assim que nós vivemos. É assim que nós devemos viver em todo o tempo. Então, essa igreja de Atos viveu assim. Ela era movida pelo Espírito Santo. Era igreja perfeita? Não, porque era feita de gente. Onde tem gente, tem problema. Tem alguém perfeito aqui? Não. Nenhum de nós. Então, a igreja tinha os seus B.O.s? Com certeza tinha. Paulo vai escrever para Coríntios e diz assim: peraí, cara, você está aí saindo com a sua parenta aí, você sai do culto e vai para o prostíbulo? Não pode não. Preste atenção, isso era prática antiga. Agora você é nova criatura. Tem que viver diferente. Tinha problema na igreja primitiva, claro que tinha. Tinha gente. Mas sabe o que tinha? O poder soberano de Deus agindo nas pessoas e através das pessoas. Isso significa que a nossa igreja, a primeira igreja batista em Heliópolis, não é uma igreja perfeita. Tem os seus problemas, tem as suas lutas. Mas é uma igreja que se colocar nas mãos de Deus para ser usada pelo Senhor, sabe o que vai acontecer? Será usada. Quem estava aqui no dentro e fora? Não tinha nenhum perfeito, mas Deus usou. Vidas foram salvas. Aquela galera do menino vestido de noiva, né? Eram 6 rapazes ali. E os 6 ali se entregaram para Jesus naquela noite. Então, naquela noite, rolou festa nos céus pela salvação daqueles 6 rapazes que foram para a praça de Heliópolis, segundo eles, para pegar a mulher. E o Espírito Santo os pegou ali, os arrebatou ali, os salvou, os transformou, são novas criaturas, estão recebendo contatos, estão sendo procurados pela galera da igreja. Agora, se eles vão vir para cá, nós não sabemos, mas o importante é que eles caminhem com Jesus, isso é frutificar, é se colocar à disposição do Senhor. Então, essa promessa que Jesus faz aos seus discípulos em Atos 1:8, ela é real e ela é atual e ela está acontecendo na vida da nossa igreja, na vida da igreja do Senhor nesse tempo. Poder para ser testemunha, poder para mostrar que Cristo Jesus faz toda a diferença na nossa vida. E o maior desafio é mostrar isso a partir dos nossos lares, a partir das nossas famílias. São os seus parentes, são os seus filhos, são os seus pais, são as pessoas que convivem sob o mesmo teto na sua casa, que sabem muito bem se você está vivendo movido pelo Espírito Santo ou não. E o primeiro lugar onde você deve investir a sua vida para uma vida que frutifica é na sua família, é na sua casa. São os casais investindo em seus casamentos. São os pais investindo suas vidas nos seus filhos. E investir a vida no filho não é fazer tudo que o filho quer. O melhor amigo não é aquele que fala tudo que você quer ouvir, mas é aquele que na hora que você pisa no tomate, ele vai lá e diz: ó, está vacilando. Esse é o amigo, que não fala de você, fala para você. Porque tem muita gente que fala sobre nós, fala de nós. Ah, o pastor, mas não fala para o pastor. Tem muita gente que fala de você, mas não fala para você. É na família ali, ó, família que é o propósito de Deus para o ser humano, onde o ferro afia o ferro. É a esposa puxando a orelha do marido, orando, não é? Ali a gente, né, os homens são desligados muitas vezes nas coisas, né? Tem que investir no casamento, investir aí no retiro de casais. Tem gente que fica assim: não vou no retiro de casais não, porque o hotel está exigindo certificado de vacina, aí eu não vou. Então a sua família é menos importante que a vacina. Que bilhões de pessoas no mundo tomaram a vacina e ninguém virou jacaré, ninguém recebeu o chip do diabo, está todo mundo vivo. Eu tomei já 4 vacinas, tomei Janssen, tomei AstraZeneca e 2 Pfizer.
Não saiu ainda escama de jacaré, nem dente de jacaré, nem unha, nada. Estou aqui do mesmo jeito. Né? Então, muita gente aqui, né? Quem já tomou vacinação completa aí? Nós estamos velhos, né? Nós estamos tudo velhos, né? Tudo velho. Nossa, a galera aí, ó. Né? É assim. Então o seu casamento ele não é mais importante que a vacina. Não vou não, porque é a mesma cidade do ano passado. Então o seu casamento é menos importante que o turismo. Porque você vai para o retiro de casais para ser ministrado como cuidar da família. Investindo no meu maior tesouro. Sabe quando a gente perde a visão da vontade de Deus, a gente começa a não investir nas coisas de Deus. E o primeiro, Deus ele criou duas instituições que atravessam a história da humanidade: a família e a igreja. Quando eu não invisto nessas duas instituições, eu estou dizendo que toda a criatividade de Deus não é importante para mim. Então é importante mostrar que essa igreja do século I aqui, essa igreja vivendo nesse tempo de Lucas relatando aqui, dos primeiros anos da fé cristã, era uma igreja que frutificava porque levava a sério as coisas do reino, que levava a sério o rei, que olhava para Jesus e o mantinha no seu trono de glória, que olhava para Jesus e reconhecia a sua majestade, reconhecia o seu poder. Então, rapidamente, eu quero compartilhar algumas marcas de uma igreja que frutifica. Em primeiro lugar, uma igreja que frutifica é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. O texto vai dizer assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Naquele tempo ali, não havia a Bíblia como nós conhecemos hoje. Havia o Antigo Testamento, e alguns anos depois surge o chamado Didaquê, que foi o primeiro livro sobre a fé cristã do Novo Testamento. Há muitos anos atrás, quando eu estava concluindo o seminário, o meu TCC foi sobre o Didaquê. Esses primeiros ensinamentos que os apóstolos deixaram escritos para a igreja. Então, o que havia naquele tempo ali era o ensino dos apóstolos. Era o que nós chamamos de transmissão oral, que aconteceu durante muito tempo e foi mandado por Deus. Lá em Levítico diz assim: ô pai, ensina o teu filho, senta com ele, de manhã, de noite, prende nos portais. Essa era a transmissão oral, era eu falar. E nós cantamos aqui assim: já nossos pais nos contaram a glória de Deus. Não é? E assim vai, nossos pais contaram, o pai passava para filho, o filho ia passando, e assim, gerações eram ensinadas e ministradas na transmissão oral. Então, os ensinos dos apóstolos representavam ali a palavra de Deus. Esses apóstolos conviveram com Jesus, beberam da fonte, a fonte autêntica, e transmitiam para o povo. Eles ministravam ali, liderados pelo Espírito Santo de Deus. O texto vai dizer que sinais e prodígios eram feitos através da vida dos apóstolos. Então, a esse povo, ele dava prioridade, ele era comprometido com a palavra de Deus. Se a gente ler um pouquinho antes, a gente vai ver aí um momento marcante, decisivo na vida da igreja, quando o Espírito Santo desce. E aquelas ali, milhares de pessoas passam a ser acrescentadas ali. O Espírito Santo foi derramado sobre aqueles nossos irmãos. Eles tiveram discernimento espiritual. Ali Pedro pregava no aramaico de pescador dele, e o grego entendia no grego. O cita entendia no cita. Não é que foi uma língua diferente, foi a tradução simultânea. Porque as pessoas ficaram maravilhadas, dizendo: mas como é que ele fala no idioma dele e eu entendo no meu? Como é que ele fala? Eu estou entendendo tudo que ele está falando. Né? Então, nesse momento, então, ali, Deus, que quer que todo ser humano seja salvo, traduziu a mensagem dos apóstolos para que todos, independente da sua nação, pudessem entender e aceitar. Era um tempo marcante ali, e era um povo dedicado à palavra, dedicado aos ensinos dos apóstolos. Meu amado, eu quero dizer para você que não existe vida cristã saudável e frutífera sem o conhecimento da Bíblia. É preciso ler a Bíblia,
Durante o Dentro e Fora, os jovens leram todo o Novo Testamento e foram impactados com textos. A palavra viva, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, inerrante, ou seja, não tem erro nenhum, infalível. É assim que nós cremos, a nossa declaração doutrinária afirma isso sobre a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Tudo que está aqui foi escrito por seres humanos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então é mensagem de Deus diretamente para mim e para você. É revelação de Deus, é a revelação de Deus através do nosso idioma. Então é para ler a Bíblia, mas não é para parar em ler a Bíblia, é para praticar a Bíblia. Não é apenas para dizer, eu sei o que Deus quer que eu faça, mas não fazer significa nada. Na verdade, significa desobediência. Não adianta só saber, se não praticar. Tefinha está dirigindo agora, né? Aprendeu as regras, mas na hora que ela vem lá da casa dela, na faixa da direita, para entrar para cá, se ela não ligar a seta, ela sabe que tem que ligar. Se não ligar a seta, vai fazer baianada. Né? Não adianta saber, tem que praticar. Ela liga a seta? Ligo, né? As duas dizem que não. Nós precisamos conhecer para praticar. É por isso que eu e você precisamos de um relacionamento diário com a Bíblia. Diário com a Bíblia. Ler, refletir, decorar ali para então memorizar e praticar. Estar preparado para compartilhar a razão da nossa esperança com qualquer pessoa. A Bíblia é a nossa regra de conduta e fé. A Bíblia, ela é a nossa palavra, a palavra de Deus. Ela tem ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo de Deus leva o povo de Deus a praticar a palavra de Deus. Então, quando eu tenho intimidade com a palavra de Deus, e eu busco intimidade com Deus da palavra, eu passo a praticar essa palavra. E aí, passo a frutificar, porque vira um ramo que está conectado à videira. A sabedoria vem do relacionamento com Deus. A força e a perseverança vem do relacionamento com Deus. O testemunho vem de relatar com ousadia tudo que eu constato que Deus está fazendo na minha vida. Então, nessa manhã, como primeira característica dessa igreja frutífera, eu quero convidar você a ter compromisso com a palavra de Deus. Todos os dias você deve ter que acordar em determinado horário para ir trabalhar ou ir estudar. Dependendo da disciplina da escola, atrasou mais que 15 minutos e só vai entrar no intervalo. Perdeu aula. Dependendo ali da rigidez, do controle de ponto da empresa, mesmo você trabalhando de home office, tem que fazer o login lá na hora certa, não é? Vai descontar aquele período de atraso que você teve ali. Engraçado que com Deus, que é amor, nosso compromisso com Ele é bem flexível. Não, eu vou investir 1h30 por dia para ler a Bíblia. Hoje eu estou cansado, 10 minutinhos com a palavra. Querido, aqui vem o nosso alimento espiritual. Parte do nosso alimento espiritual vem da palavra. Então é necessário investir tempo com a palavra de Deus. Eu troquei de Bíblia agora, porque tinha umas pessoas olhando para a minha Bíblia dizendo, pastor, essa Bíblia é sua, capa já largou, está toda ralada, toda desgastada. Eu falei, pois é, né? Porque eu uso. Aí eu estou novinha aqui agora, a outra estava toda rabiscada, gosto tanto dela, estava lá rabiscada, marcada de lumicola, anotada, mas tá bom. A gente tem que ter relacionamento com a palavra. Todos nós. É triste, irmãos, no ano de 2015, um instituto lá dos Estados Unidos fez uma pesquisa com pastores, para descobrir quanto tempo eles investiam com a Bíblia durante a semana, né? E aí, o resultado da pesquisa deu algo decepcionante. Eles descobriram que mais de 70% dos pastores só abriam a Bíblia para preparar sermão. Então, a Bíblia era para esses pastores como o carro é para o motorista de Uber ou de táxi, como a calculadora para o contador, como aquele motorzinho
que deixa pânico na gente, é para o dentista. Como o esteto é para o médico. Como agora não é mais giz, aquela caneta de quadro branco, é para o professor. Uma ferramenta. E isso não pode ser realidade na nossa vida. A Bíblia, ela é a fonte do nosso alimento espiritual. Uma igreja frutífera que não conhece a palavra de Deus, como é que vai praticá-la e como é que vai pregá-la? Então, nessa manhã eu quero estimular você a ter relacionamento com a Bíblia, ler a Bíblia. Se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia no ano inteiro. Ela todinha durante um ano. Existe aí um programa no grupo da igreja, leitura da Bíblia em um ano. Então você pode pegar aquela leitura, pode pegar um outro plano, se você puder investir mais tempo em ler a palavra de Deus. Ah, pastor, é fácil para o senhor não tem que trabalhar, não tem que estudar, porque o pessoal pensa que o pastor não faz nada. Não, está aí, né? Para o senhor é fácil ler a Bíblia. Não, gente, é administrar o tempo para ter intimidade com a palavra de Deus. E em conhecer a palavra de Deus, viver em coerência com a palavra de Deus. Viver obedecendo a palavra de Deus. Tudo que nós fazemos deve estar alinhado com a palavra de Deus. A maneira como namoramos, a maneira como cuidamos do casamento, a maneira como cuidamos dos nossos filhos, a maneira como honramos aos nossos pais, a maneira como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor, a maneira como nos relacionamos com as autoridades. É um ano de eleição e a Bíblia fala, ore pelas autoridades constituídas. Então ore buscando aí a direção de Deus para o seu voto. Irmãos, o Brasil está prestes a entrar num momento perigoso da sua história com relação ao Evangelho. Dependendo das pessoas que nós vamos colocar neste ano, no poder legislativo e executivo, a perseguição aos servos do Senhor vai aumentar muito. Então, conhecendo a Bíblia, olhe para a vida das pessoas em quem você está pensando em votar. A vida delas, o que elas têm de proposta, estão de acordo com a palavra de Deus? Não. Então não vota nessa pessoa. Ah, mas é meu amigo. Mas ele não é amigo de Deus. Cuidado com isso, o critério deve ser esse. Qual é a plataforma? Esse ano tentaram calar a voz dos evangélicos no estado do Rio de Janeiro. Um deputado estadual soltou um projeto de lei que foi votado, dizendo que evangelizar em espaço público era assédio religioso. Então, os evangélicos seriam proibidos de fazer o que a gente fez na praça, de entregar um folheto na rua, de ir fazer alguma programação em qualquer lugar aberto, porque isso seria considerado, então, ali, assédio religioso. E nós, então, nos movimentamos como pastores, quando esse projeto de lei foi publicado, eles têm que dar publicidade a isso aí, e então a lei caiu. Mas se ela fosse aprovada, não poderiam mais acontecer evangelismo. Dentro e fora ia ficar só dentro, não ia poder mais sair. Então a gente tem que estar cuidado com isso. Então, a Bíblia, ela é, inclusive, um parâmetro para você, até na hora de votar. Por isso que é importante conhecer a Bíblia, para que você, então, norteie todas as escolhas da sua vida, e ser comprometido com a palavra de Deus, comprometido com a palavra de Deus para conhecer a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus e para praticar a palavra de Deus. É assim que nós vamos dar frutos, nosso coração aberto para aprender dessa palavra. A igreja primitiva, ela frutificava porque ela se dedicava ao ensino dos apóstolos e praticava esse ensino. Ela dava valor a esse ensino ali. Eu e você precisamos, então, ler, aprender e praticar a Bíblia em todas as situações da nossa vida. As pessoas que convivem conosco devem perceber quanto nós vivemos para Deus. A segunda característica de uma igreja que frutifica é uma igreja que é perseverante na comunhão. O texto vai dizer assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão
E mais à frente vai dizer, eles se viviam unidos, tendo tudo em comum ali. Comunhão, irmãos, é um milagre. Sabe por quê? Nós somos diferentes. Um milagre. Uma flamenguista casar com um vascaíno. Milagre. Vivemos aqui, somos diferentes. Vocês acham que o povo de Deus lá naquela época era todo mundo igualzinho? Era todo mundo diferente. Esse é o milagre da comunhão. A comunhão vem pelo poder do Espírito Santo de Deus. A unidade vem. A galera, eles tinham tudo em comum ali. O texto vai dizer que ninguém passava necessidade do povo de Deus. As pessoas estavam ali. O evangelho da graça de Jesus vem para dizer que rico e pobre, senhor e escravo, caminham juntos na mesma igreja, na mesma comunidade de fé. Agora, o menos favorecido financeiramente não passa necessidade, porque o texto diz que não faltava nada. Eles até vendiam alguns dos seus bens para poder compartilhar, para que todos ficassem ali. Eram pessoas de várias partes do mundo, a grande maioria no início, judeus convertidos ao cristianismo, mas tinham gregos, tinham romanos, tinham citas, galera da África, um monte de gente de todas as partes, de vários idiomas, de várias nações, mas a igreja vivia unida. Eu e você precisamos aprender a viver em unidade, em comunhão, apesar das nossas diferenças. Viver nos esforçando, como o apóstolo Paulo vai ensinar depois, façam todo o esforço para viverem em paz com alguns. É isso que o texto diz? Com todos. Viver essa comunhão. A igreja, ela vivia uma perseverança, eles se dedicavam à comunhão. Investir tempo em conhecer o irmão, as dores do irmão, interceder pelas vitórias e pelas lutas uns dos outros, ter compaixão uns dos outros, ter esse momento de estarmos juntos, vivendo essa comunhão. Sabe, existem alguns inimigos da comunhão. Sabe, a maledicência, aquela coisa, e aquele irmão, aquela irmã. Sabe, e eu e você devemos tomar cuidado com isso, sabe, porque quando você ouve alguém falando mal de um irmão e não repreende o irmão, você virou cúmplice. É igual quando você sabe que alguém roubou e tu não fala. Alguém matou e tu não fala. Virou cúmplice. Então, quando alguém chegar perto de você para falar mal de um irmão, diga assim, irmão, vai lá falar com esse irmão. Já foi lá conversar com ele? Então, não fala dele, fala para ele, como eu já disse aqui. Não, às vezes, não que isso aconteça em Heliópolis, mas lá na igreja na França acontece. O irmão te encontra no corredor da igreja. Ô, irmão querido, dá um abraço quando você sabe assim, esse aí, ó. Acredita nele não. Esse aí assim, ó, tem irmã aqui, ó, que não gosta de pentear o cabelo. Aí começa a falar, lá, né? Então tem maledicência, irmãos. É algo assim que acaba com a comunhão. O egoísmo. Não, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, a chapa está quente, então deixa eu puxar a brasa para minha sardinha. Então aí não existe a generosidade, né? Existem os fariseus que Jesus tanto criticava. Qual era o problema deles para a comunhão com o povo? Eles se achavam os melhores. É o orgulho de dizer, eu sou mais santo, eu não tenho pecado. Ixi, a Bíblia diz que se você diz que não tem pecado, é mentiroso. Sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Né? Então, tem uns que acham assim, não, eu sou mais santo, eu sou mais poderoso, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Paulo vai dizer em Romanos assim, olha, não tenham de si mesmo um conceito mais elevado. Devemos ser humildes. Jesus, ele nos ensinou a humildade. A avareza é outro inimigo da comunhão. Eu vejo um irmão ali na necessidade, eu digo, e nem é comigo, deixa ele para lá. O texto vai dizer aqui que essa comunhão levava a uma generosidade. Opa, peraí, meu irmão não vai passar por necessidade, eu vou ajudar. Irmãos, tem sido lindo, todos os meses a gente vê a igreja se mobilizando para as cestas básicas, para a ajuda àqueles menos favorecidos, o cuidado. Sabe, teve um dia desse que veio uma mãe com as crianças buscar a cesta, e tinha biscoito recheado, né, Marilene? O olhinho do filho, quando ele viu o biscoito recheado, irmãos, ele disse assim, mãe, tem biscoito, e é recheado.
O coração daquela criança ficou tão feliz com um ato de generosidade tão simples da nossa igreja, de cuidar ali desse mimo, desse detalhe, sabendo que aquela família tinha criança, um biscoitinho recheado vai bem. Esse cuidado, irmãos. Então nós devemos viver essa comunhão, irmãos. Buscar uma comunhão com generosidade. Nós somos família, devemos viver como família de Deus. Então nós devemos nos perseverar para viver em comunhão. Conheça o seu irmão. Pastor, já tem muita gente na igreja difícil de conhecer. Não. Investe um tempo em saber o que o irmão está passando. Por quanto tempo você passa no Zap, com tantos grupos, tantos vídeos? Esses dias eu vi, agora já tirei, mas quando alguém manda um vídeo, vai para a memória do celular, né? Aí ocupa espaço. De repente meu celular travou. Falei assim, mas como que pode, né? Aí fui vendo tanto vídeo, e uns vídeos, alguns muito jóias, uns vídeos com hinos lindos, a gente vai, mas tem outros também que não tem nada a ver, né? Que passa ali e tudo mais, você vai, investe tempo em tudo isso. Investe tempo então no Zap de conhecer seu irmão. Meu irmão, estou orando por você, tem algum pedido especial? Faz assim, cuidando um do outro, para construir essa comunhão. Eles se dedicavam à comunhão. Eu imagino assim, pediam perdão quando vacilavam, e eram perdoados, porque se de um lado tem alguém humilde para pedir perdão, do outro lado tem alguém generoso para perdoar. E aí eles se dedicavam a essa comunhão. Eles se dedicavam ali a ter sabedoria para falar. Cuidado, às vezes a gente está certo no ponto de vista, está errado em como expõe. A falta de sabedoria para falar tira a razão muitas vezes. E a gente precisa buscar então essa sabedoria no Senhor para fortalecer a nossa comunhão. Irmãos, nós temos um só inimigo, sabe quem é? Satanás. Ele é o nosso único inimigo. O seu irmão não é seu inimigo, mesmo um irmão de outra denominação. Um dia desse eu fui falar numa igreja de outra denominação, quando chegou lá, que aí o líder da igreja virou e disse assim, qual é a sua denominação? Eu falei, sou pastor Batista. Não, Batista eu não sou meu púlpito da minha igreja. Eu falei, mas vocês que me convidaram. E eu vim. Não pode. Então, e aí ele não estava preparado para pregar, ficou aquele estresse ali, como é que fala agora, como é que faz. É só o irmão não dizer que é batista. Aí o irmão prega, mas como assim? Então eu vou subir o púlpito para pregar já falando uma mentira? Não é mentira, é uma omissão. Estranho isso. Que unidade é essa? Eu e você precisamos nos esforçar para essa unidade. Nós só temos um inimigo, e ele não é outra denominação evangélica, ele não é um irmão do seu lado, é Satanás. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, que não quer que você sinta alegria na comunhão na igreja, não quer que você sinta alegria estar ao lado do seu irmão, não quer que você abra o seu coração para aprender mais de Deus. É essa a dificuldade, esse grande desafio. Nós precisamos explorar todas as oportunidades que na nossa igreja nós temos para fortalecer a comunhão, os grupos de crescimento cristão, os PGMs que vão começar, os cultos que nós temos, a classe da escola bíblica dominical, tantas oportunidades que nós temos. Terceiro lugar, terceira característica de uma igreja que frutifica é perseverança na oração. Eles perseveravam e eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. O pastor Billy Graham uma vez disse assim, pouca oração, pouca bênção. Muita oração, muita bênção. Um homem que foi um grande influenciador no século XX, sem ter Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, essas coisas todas. Mas governantes importantes do mundo inteiro ouviam a palavra desse homem de Deus. E uma vez uma repórter famosa, num programa famoso, disse assim, o senhor tem um ministério bem sucedido, né? Quais são aí as razões que o senhor atribui o sucesso do seu ministério? Ele disse, número 1, oração, número 2, oração, número 3, oração. Sem oração, sem discernimento, sem sabedoria. Aquela igreja se dedicava a uma vida de oração, a busca de intimidade com Deus, a ouvir a voz de Deus, a entender o direcionamento do Senhor.
Eu não sei se você já teve a experiência de estar orando e ter a impressão de que Deus sentou do seu lado ali, assim, física, como uma pessoa que você começa a falar. É um nível de intimidade, e Deus começa a falar, e você olha, está o Senhor ministrando. Seja sincero para você mesmo, não precisa levantar a mão nem me responder. A sua vida de oração está boa? Está legal? Precisa melhorar? Precisa buscar mais? Então, eu e você precisaríamos sempre buscar mais intimidade com o Senhor, estar mais dedicados ao Senhor. Nós temos ali, todas as manhãs, eu compartilho ali os 50 pedidos de oração que tem ali, e quando eu recebo o retorno de uma resposta de Deus, eu boto lá no motivo de gratidão, para todo mundo ir acompanhando o que Deus está fazendo ali. Então, a gente deve orar uns pelos outros. A gente deve estar nessa intercessão uns pelos outros, nessa vida de busca da direção, do discernimento do Senhor. Deus, Ele tem um poder sobrenatural e Ele quer agir através das nossas vidas. Mas é preciso ter uma vida de oração diante do Senhor. Quer fazer parte da rede de intercessores? Dá aí o número do seu zap para a Drica. Vem aqui no culto de consagração. Eu não venho no culto de consagração porque esse nome eu não gostei. É um culto de oração, irmãos. Para a galera que na quarta-feira não consegue vir, porque trabalha ou porque estuda, está aqui no sábado de manhã, é mais uma opção naquele momento ali, né? Então, assim, eu entendo que muitos irmãos não podem, às quartas-feiras, estarem no culto de oração, porque trabalham longe, chegam cansados, né? Alguns trabalham em shopping e tudo mais, outros têm que acordar de madrugada, 2 horas da manhã. Eu entendo isso, né? O que eu não entendo são aqueles que estão em casa vendo novela, dando ibope para a rede de televisão, ou estão no Netflix, ou estão fazendo um monte de coisa, ao invés de ter um momento de comunhão, de oração, um momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Não dá para entender, irmãos. Preferir uma coisa a outra ali. O fato é que eu e você precisamos buscar mais ao Senhor, buscar mais intimidade com Deus, uma vida de oração diante do Senhor, orar com os filhos, pelos filhos. Orar em família, ter aquele momento ali de devoção diante do Senhor. Quarta característica aqui, temor a Deus. O texto vai dizer que eles tinham todos estavam cheios de temor. A palavra phobos aqui, traduzido como temor, não significa medo, significa reverência, respeito, admiração. O texto está dizendo que aquela igreja admirava Deus, tinha reverência diante de Deus, tinha respeito por Deus, considerava Deus importante, considerava as coisas do reino importantes. Era esse o temor. O temor aqui não é medo, o sentido da palavra não é esse. Aquele povo ali dizia o seguinte: Deus, Tu és maravilhoso, eu tão imperfeito e pecador, o Senhor me amou a tal ponto de entregar o Seu Filho sem pecados por mim. Obrigado por isso, Deus. E porque eu entendo dessa forma o Seu amor, eu vou respeitar os Seus ensinamentos, eu vou respeitar as Suas ordens, eu vou praticar a Sua palavra. Isso era o temor, era uma reverência. Deus mandou, eu vou obedecer. Deus mandou, eu vou fazer. E se Ele mandou eu fazer algo que parece impossível, Ele vai me dar o poder para fazer o impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Eu não tenho poder nenhum. Um povo reverente diante de Deus compreende a sua vontade, compreende o seu amor, a sua justiça, a sua graça, o seu perdão e pratica tudo isso. É impossível humanamente? Claro que é, por isso que nós dependemos do Espírito Santo. E essa igreja já estava tocada pelo Espírito Santo, tenha sempre isso em mente. Essa igreja que está vivendo isso aqui, já tinha recebido o Espírito Santo, por isso podia viver isso. O poder para viver isso, ela já tinha recebido do próprio Deus. É viver com reverência diante do Senhor. Sabe, tem algumas pessoas que nos dias de hoje acham que Deus ele é um mordomo, que tem a obrigação de cuidar de nós, obrigação de atender às nossas orações, obrigação de fazer o que nós queremos. Deus não tem obrigação nenhuma, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o único Deus. E se Ele fizer diferente do que nós estamos pedindo, nós temos que crer pela fé que o que Ele vai fazer, ou o que Ele fez, diferente do que nós pedimos, é melhor do que aquilo que nós pedimos. Porque tudo que Deus faz é bom, agradável e perfeito. Pastor, às vezes não dá para entender isso. Não dá. O homem aperta o botão lá e uma bomba vai lá no outro país. Como é que Deus fez isso? Não foi Deus que fez, foi o homem. O homem que fez.
Nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio significa que eu vou fazer a escolha que eu quiser. Eu posso submeter a minha escolha à direção de Deus, ou eu posso escolher, eu sei o que Deus quer. Um dia desse eu ouvi de um irmão assim, não, eu quero tal coisa, pastor. Eu falei, mas isso daí está totalmente contra a palavra de Deus, então significa que é desobediência. Sim, eu sei que é desobediência. Então você está escolhendo a desobediência? Estou. Então você sabe as consequências de escolher a desobediência. Eu não sei quais serão não, mas estou pronto para enfrentá-las. Eu falei, então, agora que se registre diante do nosso Deus aqui, que o seu pastor te orientou, que você está agindo em desobediência, e está pronto para viver essa desobediência. Reverência diante de Deus. Deus, ele não é obrigado a cuidar de nós, mas pelo seu amor, ele cuida de nós. Deus, ele não é obrigado a nos usar para nada. Deus, ele não precisa de nós, mas pelo seu amor, ele nos dá o privilégio de sermos instrumentos nas suas mãos. Deus, ele não precisa nos convencer de quem ele é, mas por seu amor, ele se revelou, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Por nos amar, ele disse, vocês não vão entender, então, peraí, eu vou aí. Vou bater a mão aqui no peito e vou dizer, vou aí, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou transformar, para vocês entenderem. No final, eu vou morrer por vocês, e vou ressuscitar, só para vocês entenderem. Só. É tão impressionante isso, que quando Jesus lá no final, depois que ele ressuscita, que ele vai, ele pergunta para o Pedro assim, ô Pedro, você me ama? E esse texto é lindo, eu já preguei sobre isso uma vez aqui, não é? Jesus, ele vira a primeira vez, e existem algumas palavras para amor no grego, e Jesus, ele usa em primeiro lugar a palavra ágape. Pedro, você me ama, nesse amor ágape, é a mesma palavra de 1 Coríntios 13, o amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, jamais acaba, aquele amor que não suspeita mal, aquele amor que não tem o seu próprio interesse. Então Jesus vira para Pedro e diz assim, transliterando para o português, Pedro, tu me agapeia? Você me ama com amor ágape? E aí Pedro responde assim, Senhor, o Senhor sabe que eu te filéu. Ele usa outra palavra para amor, que é amizade, o amor fraterno, é a palavra filéu. Senhor, o Senhor sabe que no português tudo é traduzido por amor, o Senhor sabe que eu te amo, mas Pedro usou a palavra diferente. Jesus vira e pergunta a segunda vez, ô Pedro, tu me ama com amor ágape? Pedro responde, Senhor, tu sabe que eu te filéu. Jesus olha e entende, Pedro não consegue chegar ao nível de amor que ele, Jesus, tem por nós. Aí Jesus pergunta assim, ô Pedro, você me filéu? Você me ama com amor filéu? Sim, Senhor. Jesus, ele desce ao nosso nível para nos levar ao nível dele. Mas só dá para viver isso quando nós temos intimidade com ele. Quando nós valorizamos essa divindade que é o nosso Senhor. Quando nós reconhecemos a majestade do Senhor, porque quando eu reconheço a majestade de Deus, eu não brinco com as coisas de Deus. Existe muita gente brincando com as coisas de Deus. Epa, não brinca com a sua família, ela é tesouro de Deus, é propósito de Deus para a sua vida. Não brinca de cuidar da sua família, cuide da sua família, buscando a direção do Senhor em todo o tempo. Uma igreja que frutifica, ela atua na sociedade, mostrando o quanto que ela respeita, o quanto que ela admira, o quanto que ela valoriza Deus. E sabe, irmãos, a igreja somos nós. Quinto lugar, uma igreja que frutifica, uma igreja que louva a Deus. E o texto vai dizer que eles estavam ali, vivendo todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio, versículo 46, e ele fala, eles partiam o pão em suas casas, participavam das refeições, falando da comunhão, e com sinceridade de coração. E aí ele continua, louvando a Deus. Louvando a Deus, e antes, com sinceridade de coração. Né? Jesus diz, olha, só vão me adorar aqueles adoradores que me adoram em espírito e em verdade, sinceridade. Louvar a Deus é fato que não é apenas quando a gente canta, a gente louva com o que a gente vive, mas deve ter aquela alegria de cantar para o Senhor, de louvar ao Senhor, de reconhecer o Senhor, a alegria de estarmos juntos, como filhos amados de Deus em todo o tempo.
louvaram o Senhor. Já tiveram pessoas que entraram aqui no templo da nossa igreja, porque estavam passando na rua na hora do louvor, foram atraídos pela música, e pela música eles entraram e permaneceram e ouviram uma palavra e se entregaram para Jesus. Isso aconteceu em vários momentos, isso aconteceu no tempo da pandemia. É assim a nossa vida, louvar a Deus com alegria, irmãos. Todo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você está respirando? Então é para louvar o Senhor. Ah, mas eu estou respirando, mas estou cheio de problema. Mas é para louvar o Senhor. O texto não diz assim, todo que tem fôlego e não tem problema, louve ao Senhor. É isso que a Bíblia diz? Não. Jesus prometeu que a gente não ia ter problema? Não. Mas Ele prometeu estar conosco até o final. Até a consumação dos séculos. Louvar ao Senhor. E quando a gente vive tudo isso, para acabar, em sexto lugar, quando uma igreja que louva a Deus, uma igreja que está ali com amor, com admiração, com respeito, com reverência diante de Deus, uma igreja que se dedica à oração, uma igreja que se dedica à comunhão, uma igreja que se dedica à palavra de Deus, então ela vive obedecendo ao Senhor, sabe o que acontece? Ela conquista a simpatia do povo. O texto no final diz assim, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando eu vivo em consonância com a palavra de Deus, que prega amor, perdão, generosidade, compaixão, humildade, eu acabo conquistando a simpatia das pessoas. Você quer conquistar o direito de ser ouvido? Ouça. Ouça primeiro, viva, influencie. Como povo de Deus, nós devemos influenciar a sociedade em todo o tempo. Sabe? Quando a gente chega num lugar, as pessoas começam a nos observar para pegar ali um vacilo nosso, para dizer, olha lá o crente, ó. Olha lá o que o crente está fazendo. Olha lá. Não é? Então, assim, as pessoas nos observam. E como povo de Deus, nós devemos influenciar a sociedade com a palavra de Deus. Devemos estar ali em todo o tempo, demonstrando esse amor do Senhor, tendo uma vida transformada, uma autoridade de vida, mostrando que conhecemos a Deus na prática das nossas atitudes. Sabe, as pessoas elas vão, o pastor Billy Graham uma vez diz assim, nós somos a Bíblia que a sociedade lê. Então, se você é patrão, os seus empregados, não crentes, leem a Bíblia através da sua vida. Você é um líder lá no seu trabalho, seus liderados vão aprender de Deus através da sua vida. Você é a Bíblia aberta ali. Se você é um liderado, o seu líder vai ler a Bíblia através da sua vida. Você é um vizinho, você é um amigo, você é um colega de trabalho, você é alguém que estuda junto com alguém. Sabe, na hora que as pessoas nos reconhecem como servos do Senhor e a chapa deles esquenta, a primeira coisa que eles fazem é, ora por mim. Leva lá o meu nome diante do seu Deus, para ver se Ele atua na minha vida. Agora, se o nosso testemunho não for de crente fiel, Ele não vai pedir para a gente orar. Não é? E a gente tem que mostrar às pessoas que nós conhecemos Deus, quando nós vivemos para Deus. Se a Carla gravar um vídeo e botar lá no YouTube, vamos criar o canal Carla Boquimpani, e ela botar lá um vídeo falando sobre como fazer uma retífica de motor, acho que não vai rolar, não vai gerar audiência ali. Como é que faz para consertar ou ali trocar a vela? Nem sei se carro, eu também não sei, mas esses carros novos têm vela ainda? Tem? Não sei se tem. Está vendo? Se eu gravar um vídeo dizendo como é que limpa a vela, ninguém vai assistir, irmão, porque até eu descobrir onde que a vela está dentro do motor ali, vai levar um tempo. Agora, se a gente pega aqui, vamos pegar o Edmilson, para fazer um curso ali de como é que monta um portão lindo, forte, todo mundo vai assistir, porque sabe que o cara conhece do riscado. Então, as pessoas buscam aprender com quem sabe. Então, sabe com quem as pessoas vão buscar aprender de Deus? Com você. Se elas reconhecerem que você conhece a Deus.
vive para o Senhor. A igreja, ela conquistava a simpatia do povo, sabe por quê? Porque ela vivia para Deus. Era uma igreja perfeita? Não. Mas era uma igreja que buscava comunhão. Comunhão com Deus, comunhão consigo mesmo ali, entre os membros ali. Sabe como que eu ganho a simpatia do povo? Vivendo como o sal da terra, luz do mundo. A consequência de tudo isso, sabe o que é? Frutos. Então eu e você devemos ser crentes assim, que nos comprometemos com a Bíblia, vivendo a Bíblia, nos esforçando para viver em comunhão a despeito das nossas diferenças, nos esforçando para ter tempo de oração, de intimidade com Deus, nos esforçando em todo tempo para demonstrar o quanto nós amamos, o quanto nós admiramos, o quanto nós reverenciamos a Deus, vivendo de uma maneira que Deus seja louvado na nossa vida, e assim conquistando a simpatia, o apoio da sociedade por vivermos como um povo santo e exclusivo de Deus. Nessa manhã eu quero convidar você a assumir um compromisso com o Senhor. Deus, eu quero assumir um compromisso com a Tua palavra. Eu vou ler, eu vou aprender, eu vou praticar a Tua palavra. Senhor, eu quero assumir um compromisso de dedicar mais tempo para orar. Senhor, eu quero me comprometer contigo a investir mais tempo de comunhão com os meus irmãos. Eu trabalho muito, eu estudo muito, o meu dia é muito curto, é verdade, irmãos, os dias, o tempo está passando rápido demais, a gente já está em março, a gente já está quase na metade de março. Por isso que eu e você não podemos perder mais tempo. Senhor, eu quero assumir um compromisso contigo, de que eu vou testemunhar mais, eu vou servir mais ao Senhor, eu não vou permitir que o inimigo coloque no meu coração uma visão de que o meu irmão é meu inimigo. Não. Senhor, eu quero me esforçar para viver em comunhão contigo e com meu irmão, valorizando uns aos outros, orando uns pelos outros, perdoando uns aos outros. Fecha aí os seus olhos agora. Esse mundo precisa de Jesus. As pessoas estão sedentas de Deus, e nós vimos isso ao longo do dentro e fora. Como já disseram aqui, o peixe estava pulando dentro do barco. A gente chegava na praça e as pessoas se achegavam a nós. Elas sabiam o que elas iam ouvir. Elas não iam ouvir um apoio ao carnaval e à carnalidade do carnaval, mas elas queriam ouvir sobre Deus. Estavam com sede. Então, se nessa manhã Deus está tocando no seu coração para que você assuma um compromisso de ser mais para Ele, de ter mais com Ele, isso não significa que você não tinha ou não era, mas que de agora para frente você quer algo a mais com o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me use mais, eu quero que o Senhor me use na minha casa, eu quero que o Senhor me use no meu trabalho, eu quero que o Senhor me use ali no lugar que eu estudo, na escola, na universidade, no curso. Senhor, eu quero que o Senhor me use na vizinhança, Senhor, eu quero que o Senhor me use. Se você nessa manhã deseja declarar publicamente a Deus, eu quero fazer parte desse povo que frutifica, desse povo que vive dessa forma, aprendendo e praticando a palavra, orando, vivendo em comunhão, louvando ao Senhor, tendo reverência diante dEle, vivendo para atrair a atenção das pessoas para Ele. Se nessa manhã você deseja pedir isso ao Senhor, fique em pé onde você está agora e nós vamos cantar e eu vou orar. Deus abençoe. Nós vamos cantar uma canção dizendo: preciso de Ti, porque para viver isso nós precisamos de Deus, é o Espírito Santo que nos capacita e nos impulsiona para viver assim. Não vivemos assim por nós mesmos. Então, se desejamos viver dessa forma, devemos declarar: Senhor, eu preciso de Ti. E nós vamos cantar essa canção enquanto você se coloca em pé, e eu vou encerrar
orando para que nós sejamos assim. Eu já estou em pé, a Ana, Valéria, Cosme, tantos outros estão se colocando em pé, porque eu reconheço, eu preciso do Senhor para viver tudo isso. Sem Ele não viverei nada disso. Então nós vamos declarar, e encerrando esse momento de culto ao Senhor,